Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E um dia depois da decisão, do DEM de retirar a candidatura a pré-candidatura do deputado federal Rodrigo Pacheco, que estava concorrendo ao governo do estado e várias vezes esteve com a gente aqui no Café com Política, nós estamos recebendo já aqui na bancada o deputado estadual e líder do DEM na Assembleia Legislativa, o deputado Gustavo Correia. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. É um prazer falar com todos os ouvintes aí da Rádio Super para poder explicar um pouco o que tem se passado aí, sobretudo nos últimos dias e nas últimas horas. É o que nós queremos saber, deputado. E como nós noticiamos no Jornal Tempo e hoje aqui já no Super N Primeiras Notícias, essa decisão ela veio de cima para baixo, Foi o Diretório Nacional que decidiu retirar a candidatura do deputado Rodrigo Pacheco, que por várias vezes ele disse que não iria recuar. Qual é a posição do senhor enquanto líder do partido na Assembleia Legislativa? O senhor foi favorável a essa decisão do Diretório Nacional ou apenas, assim como o deputado Rodrigo Pacheco, está seguindo uma determinação do partido? Olha, Delma, até eu agradeço essa oportunidade de poder explicar um pouco, sobretudo para os mineiros, o que ocorreu na manhã de ontem. Diferentemente do que alguns podem imaginar, não foi uma decisão partidária de cima para baixo. O que houve foi um pedido, sobretudo dos partidos que compõem a coligação em nível nacional, que darão sustentação à pré-candidatura do governador Geraldo Alckmin, que entendiam que era fundamental para um projeto brasileiro que nós tivéssemos apenas um palanque no nosso estado de Minas Gerais. O deputado Rodrigo Pacheco, num gesto de desprendimento total, visando sobretudo o interesse de Minas e do Brasil, aceitou esse pedido, esse chamado que foi feito por esses partidos e de forma grandiosa retirou a sua candidatura, agora se coloca como pré-candidato ao Senado e mais do que isso, eu tenho certeza que o deputado Rodrigo Pacheco, que é um parlamentar que vem se destacando não apenas em nível estadual, mas sobretudo em nível nacional, tem um futuro brilhante pela frente. Eu acho que, como o próprio disse, quer dizer, apenas adiou momentaneamente o seu sonho, o seu desejo de dirigir os destinos do nosso estado. Tenho certeza que a pré-candidatura do senador Anastasia, aonde teremos esse rol, Rodrigo, de grandes partidos ao seu lado, proporcionará que Minas reencontre o caminho do progresso e do desenvolvimento e que o deputado Rodrigo Pacheco será reconhecido no momento oportuno por ter tido esse gesto, sobretudo de desprendimento que um homem público deve ter em determinados momentos. Deputado, a gente ouviu o senhor há alguns meses aqui no Café com Política, ouviu outros representantes do seu partido Democratas e ficou muito claro pra gente, ouvindo também até lideranças nacionais da sua legenda, que o partido fazia um discurso na tentativa de criar uma identidade própria e de sair daquilo que muitas vezes se tornou convencional, que é de uma linha auxiliar do PSDB. Então, o Democratas tentou lançar uma candidatura à presidência da República, que acabou não decolando, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Tinha essa tentativa do deputado Rodrigo Pacheco de uma candidatura ao governo de Minas e ele vinha, inclusive, firmando o pé, batendo o pé, dizendo que não abriria mão dessa candidatura. Mas, no fim das contas, o que a gente vê nessa eleição de 2018 é novamente o Democratas ao lado do PT, do PSDB, perdão, compondo uma chapa, dessa vez agora com um candidato ao Senado. Fica um gostinho, um sabor de frustração diante desse movimento todo que o Democratas fez para tentar ter um protagonismo maior e acabar tendo que compor novamente com o PSDB? Olha, Rodrigo, você vai me perdoar, mas eu discordo plenamente do que você acabou aqui de dizer. Vou apenas lhe dar um exemplo. No Rio de Janeiro, o PSDB que vem a reboque do Democrata. Na Bahia, a mesma forma. Não vou dizer o mesmo em Goiás, onde o senador Ronaldo Caiado lidera as pesquisas, fazendo, sobretudo, uma oposição ferrenha ao PSDB naquele estado que era governado pelo ex-governador Marconi Perillo. Nacionalmente, realmente, o Democrata não conseguiu viabilizar uma candidatura. O deputado Rodrigo Maia não conseguiu exatamente mostrar aos brasileiros o seu projeto político. E mais do que isso, o deputado Rodrigo Pacheco terá, na minha visão, todas as condições de vir a ocupar uma vaga no Senado Federal e quem sabe daqui a 4 anos tá dirigindo os destinos do nosso estado. Diferentemente do que pode parecer, por ter recuado nesse momento, o Democrata, na minha análise, não tem dúvida alguma, e após as eleições nós teremos exatamente comprovado isso, o Democrata, Delma, será o partido que mais vai crescer no país. Tenho certeza que faremos a maior bancada federal
possivelmente estaremos aí disputando com o PMDB, mas não tem dúvida nenhuma que será maior até do que o próprio PSDB e do Democratas e do PT. Teremos com certeza o maior número de senadores, possivelmente a maior bancada. Teremos, na minha análise, governadores eleitos aí, diferentemente do que ocorre hoje, e a população brasileira vai exatamente demonstrar que quer um partido com as linhas que o Democrata tem, um partido mais conservador de direita, onde busca uma intervenção menor do Estado para que a iniciativa privada em determinadas ações possa desenvolver o seu trabalho e o Estado que seja responsável exclusivamente por segurança pública, saúde e educação, que na nossa análise é algo que precisa de ser feito urgentemente. Então a prioridade do partido são as proporcionais. Eu acho que com certeza nesse primeiro momento estamos trabalhando nessa frente, tanto de eleger o número de deputados federais, estaduais e senadores, mas também elegeremos, não tem dúvida alguma, governadores de estados importantes. O Rio de Janeiro é, juntamente com Minas Gerais, o segundo estado da federação. A Bahia, o quarto estado da federação, e posteriormente, quem sabe aí, o estado de Goiás, que é o quinto ou sexto. Quer dizer, o Democrata terá, na minha análise, dos 8 maiores estados do nosso país, teremos, não tem dúvida alguma, governador em quase 4 deles. Quer dizer, é a demonstração que o partido exatamente está forte. Em Minas Gerais, reafirmo mais uma vez, o deputado Rodrigo Pacheco teve um gesto de desprendimento em prol de um projeto para Minas Gerais que está sucateado, está um estado extremamente arrasado por esse atual governo, e em prol do Brasil, que nós também entendemos que precisa de encontrar o caminho do progresso e desenvolvimento. A pré-candidatura do deputado Rodrigo Pacheco já tinha consigo algumas legendas aliadas, por exemplo, o PP, que tem uma capilaridade até muito interessante no interior de Minas. Como é que ficou a conversa com esses aliados no momento em que o deputado Rodrigo Pacheco acabou abrindo mão da candidatura dele ao governo do estado, deputado? Olha, eu não posso falar pelos outros partidos, mas até o que foi decidido na noite de ontem, todos esses partidos também irão caminhar com a candidatura do senador Anastasia. O PP, inclusive, fará parte da nossa coligação, que deve ser uma coligação que vai abranger o PSDB, o Democratas, o PP, o PPS, e estamos ainda aí em negociação para que outro partido possa exatamente participar desta coligação. Então, não tem dúvida alguma que esses partidos também, que tinham declarado apoio ao deputado Rodrigo Pacheco, participaram também das conversas, entenderam a necessidade e tiveram a responsabilidade que Minas Gerais precisa de um palanque único para o candidato Geraldo Alckmin, e que a candidatura do senador Anastasia é uma candidatura que pode vir a somar e ser vitoriosa para que o Minas Gerais retome o progresso e o desenvolvimento. Deputada, essa é uma campanha muito curta, né? E as decisões também ficaram muito para a última hora. Então, agora, nessa altura do campeonato, qual que vai ser a estratégia do partido? Também tentando viabilizar a candidatura do Geraldo Alckmin, que por causa disso também o presidente do DEM, que acabou dando exemplo, digamos assim, para que o Rodrigo também seguisse, para que os dois Rodrigos, né, acabaram abrindo mão das candidaturas para beneficiar as candidaturas aí para a administração do país, talvez estadual. Qual que vai ser a estratégia, levando em consideração esse pouco tempo que tem tantos candidatos reclamando aí de pouco tempo para mostrar suas propostas? Delma, você colocou muito bem, coincidentemente os dois Rodrigos acabaram abrindo mão das suas pré-candidaturas. Rodrigo Maia, que desejava ser presidente da República, e o deputado federal Rodrigo Pacheco, que pretendia ser governador. Eu acho que essa campanha está uma campanha diferente e atípica em relação a todas as outras campanhas que nós temos enfrentado nos últimos anos. Foram, inclusive, os atuais deputados federais que reviram a legislação eleitoral e colocaram uma campanha com esse tempo curto. E muitos deles hoje têm exatamente se queixado de não ter esse tempo necessário para mostrar os seus projetos e as suas bandeiras. Eu acho que a campanha será focada sobretudo nos órgãos de imprensa e nas redes sociais. O deputado Rodrigo Pacheco, por exemplo, necessita se tornar conhecido no nosso estado. Ele reconhece que não tem a visibilidade que outros tantos pré-candidatos aí já colocados possuem. E será fundamental nessas eleições a participação da militância. Felizmente, o Democrata é um partido que está enraizado no nosso estado há muitos anos, vem desde a época de PDS, PFL e Democrata. Então, serão esses atores do interior que terão a obrigação como se diz, serão atores fundamentais
divulgação das ações e das propostas dos nossos candidatos. Antes de continuar a entrevista aqui com o deputado Gustavo Correia, só fazer uma lembrança. Hoje nós entrevistaríamos aqui no Café com Política o pré-candidato a deputado estadual, apresentador conhecidíssimo Mauro Tramonte, que é do PRB, mas obviamente que esses fatos políticos que aconteceram dos últimos dias para cá nos obrigaram a mudar a nossa agenda, e o deputado Gustavo também gentilmente aceitou modificar a data que estava combinada com ele inicialmente para o Café com Política, em função de toda essa movimentação no xadrez político que a gente tem. O Mauro Tramonte vai ser ouvido em outra oportunidade aqui pelo Café com Política. Deputado, a gente tem visto também, e por falar nessa movimentação do xadrez político mineiro, uma situação inusitada, que é a situação do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB, que está enfrentando aí um imbróglio judicial para saber se vai ser candidato ou não. Ele afirma que é candidato, que tem mecanismos judiciais para garantir essa candidatura. Tem ao lado dele pelo menos mais 6 partidos, além do PSB, que não está assim tão do lado dele como a gente tem acompanhado nos últimos dias. Mas o que eu pergunto é o seguinte: diante desse imbróglio todo que vive o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, o senhor faria uma análise de que o senador Anastasia hoje seria o maior beneficiado, até porque o Lacerda aparecia como uma terceira via e em trajetória de crescimento, até com uma possibilidade de disputar um eventual segundo turno ao lado do senador Anastasia? Se o Lacerda de fato não conseguir viabilizar a candidatura dele, Anastasia vai ser o beneficiado? O senhor acha que votos de Márcio Lacerda poderiam, por exemplo, migrar para o senador Anastasia? Olha, Rodrigo, você colocou aqui muito bem. O prefeito Márcio Lacerda, hoje eu posso assim afirmar tranquilamente, Delma, que é a figura principal desse xadrez eleitoral que nós vamos ter nas eleições de governador. Na minha análise, qualquer candidatura que tem no seu registro já qualquer questionamento judicial, é uma candidatura que, na minha análise, corre meio que capengando, vamos assim dizer. Sempre há aquela estabilidade, se vai poder ser candidato, se não vai, se o nome vai aparecer na urna, se a foto vai aparecer. Isso acaba, naturalmente, eu conheço vários exemplos disso, sobretudo no interior do nosso estado, Delma, isso acaba enfraquecendo a candidatura. E acredito, Rodrigo, no pouco que conheço, sobretudo nos partidos que estão em torno da candidatura do ex-prefeito Márcio Lacerda, que na sua ampla maioria são correntes que vão mais de encontro às propostas do candidato senador Anastasia. De um lado nós teremos uma candidatura do partido do atual governador, alguém que destruiu o nosso estado, que não tem pagado os servidores públicos no 5º dia útil. Por exemplo, hoje nós somos no dia 7 e tem servidores públicos que não receberam a última parcela ainda. Então eu acho que teremos de um lado esta candidatura e do outro uma candidatura que pretende colocar Minas Gerais na forma que nós merecemos, uma Minas pujante, pagando salário em dia, e acredito que, não viabilizando a candidatura do prefeito Márcio Lacerda, grande parte desses seus eleitores, na minha análise, migrarão para o candidato do PSDB. É claro que existe, naturalmente, nós temos que reconhecer um desgaste tanto do partido do governador quanto do partido do senador Anastasia. Algumas pessoas realmente desejavam uma terceira via, mas não sei também se o candidato Márcio Lacerda seria essa terceira via. Então acho que vai acabar polarizando a eleição entre o partido do senador Anastasia e o partido do atual governador. Mas o relógio não para, né? Como eu falei agora, porque é uma campanha muito curta. E diante dessa indefinição, dessa judicialização que pode se estender aí e acabar prejudicando ainda mais essa possibilidade de candidatura do Márcio Lacerda, o DEM, por exemplo, já trabalha e já tenta fazer acordo com esses partidos para tentar trazer para a candidatura do Anastasia, assim, só complementando a pergunta do Rodrigo. Eu acho que, do ponto de vista oficial, isso é uma hipótese que não pode ser cogitada, até porque, independente não conheço os fatos, não conheço os motivos ali elencados, mas acredito que, independente do resultado judicial que venha a ter ou não o registro da candidatura do prefeito Márcio Lacerda, aqueles partidos já estão aglutinados em torno de eleições proporcionais. Então seria, do ponto de vista jurídico, impossível deles virem a somarem nas nossas coligações. Mas, do ponto de vista prático, vários desses candidatos podem, nas suas bases, pedir voto para o candidato e o senador Anastasia, que, na minha análise, tem condições de ser, sem dúvida alguma, o que os mineiros desejam e esperam. Para a gente encerrar, deputado, ainda dá tempo de fazer só uma última pergunta. O Democratas em Minas espera fazer quantos deputados estaduais e quantos deputados federais, além, claro, agora do senador?
Olha, eu afirmei para você, Rodrigo, que o partido possivelmente vai ser o partido que mais vai crescer no Brasil. Temos uma coligação, sobretudo no âmbito estadual, com excepcionais nomes, diferentemente do que ocorreu nos últimos anos. Não tenho dúvida alguma que faremos uma bancada independente na Assembleia, quer dizer, possivelmente elegeremos de 5 a 6 deputados estaduais, eu não tenho dúvida alguma em relação a isso. E do ponto de vista federal também, na minha análise, aumentaremos a bancada existente hoje no nosso estado, que são de são 4 deputados federais no dia de hoje. Tenho certeza que possivelmente faremos também de 5 a 6. Quer dizer, então o partido vai crescer em Minas Gerais, terá a maior bancada dos últimos anos e, reafirmo, os brasileiros verão que o Democrata será o partido que mais vai crescer nas eleições de 2018 em todo o país. Muito bem. Recebemos Gustavo Correia, ele é deputado estadual pelo Democratas, líder do DEM na Assembleia. Gostaria de agradecer a sua entrevista, a sua participação mais uma vez aqui com a gente no Café com Política, deputado. Eu que agradeço a você, Rodrigo, Delma, aos ouvintes da Rádio Super, e vamos esperar aí, como diz a Delma alguns minutos atrás, o relógio não para. Tenho certeza que até o dia da eleição ainda teremos muitas surpresas pela frente. Muitas. Obrigado, deputado. Bom dia.